As primeiras lendas dizem que Maria Madalena trouxe o Santo Graal à França. Todas as lendas e histórias sobre os cavaleiros em armaduras reluzentes percorrendo a Europa à procura da taça sagrada, o Santo Graal, supõem que seja a taça sagrada que conteve o sangue de Cristo. Mas você diz que o Santo Graal pode realmente ser... Eu acredito que o recipiente sagrado que conteve o sangue de Cristo foi a própria Maria Madalena, como o receptáculo de seu filho, o recipiente para sua família. Você acha que o Santo Graal é, na verdade, Maria Madalena? Sim. De onde essa ideia teria vindo? Tudo o que foi escrito e dito, tenho que dizer, é mais ou menos baseado no meu trabalho. Abraham Lincoln é um autor cujos livros são uma das principais fontes da história que lemos em O Código da Vinci. A hipótese que apresentamos é que Maria Madalena, a esposa de Jesus, quando veio para a França, trouxe o Santo Graal. Mas o Santo Graal, de fato, seria o seu útero. Era o sangue da descendência de Jesus. É nisso que você acredita? Não. Eu não acredito nem desacredito em nada. É uma hipótese. Em 1980, Lincoln e 2 colegas escreveram um livro em que juntaram histórias sobre Maria Madalena e outros elementos de lendas e histórias francesas. Eles propuseram uma história em que não apenas Maria Madalena se casa com Jesus, mas que seus descendentes casaram-se com reis franceses que acabaram reinando nesta parte da França durante a Era das Trevas, a dinastia Merovingia. Os merovingios tinham uma história muito estranha relacionada à sua origem. A mãe do primeiro rei Meroveu engravidou de uma criatura marinha, um peixe. E um dos primeiros símbolos para Jesus era um peixe. Vejamos se eu posso resumir o que eu acho que entendi. Sim. A primeira rainha merovingia engravidou de uma criatura do mar, um peixe, que você teoriza poderia simbolizar Jesus. Então a linhagem merovingia seria dos descendentes de Jesus. Ele tem razão em pelo menos um ponto. O primeiro símbolo de Jesus foi este desenho de um peixe. No entanto, estará toda a teoria sobre a linhagem de Jesus no sul da França baseada nisto? E o priorado do Sião foi estabelecido para proteger os descendentes dessa linhagem real, o sangue merovingio. Excelente. Muito bom. Você conseguiu. É isso? Você entendeu. Lincoln concluiu que o priorado do Sião deve ter sido iniciado pelos nobres da linhagem de Jesus nesta área. Ele também acredita que eles criaram um exército militar próprio, os Cavaleiros Templários medievais, que lutaram nas cruzadas e que as pistas para isto são encontradas em famosas histórias românticas escritas na França na Idade Média e que hoje são conhecidas como as lendas do Rei Arthur e o Santo Graal. Mas se toda essa teoria for verdadeira, onde estão os descendentes de Jesus e Maria Madalena agora? O que houve com a família do Graal? Em O Código da Vinci, o romancista focou uma família cujo nome também é mencionado no dossiê, a família Sinclair. Depois de muito buscar, acabamos localizando 2 nobres escoceses vivendo em Londres que alegam pertencer a um ramo da família Sinclair, o Sinclair. Então, qual foi a sua reação quando descobriu que estava sendo chamado de um dos descendentes de Jesus e Maria Madalena? Bem, isso não me afetou de modo algum, em absoluto. Não sentiu que... Eu com certeza não saí por aí procurando uma auréola de segunda mão, se é isso que quer dizer. Ambos os Sinclair dizem que a igreja tentou marginalizar Maria Madalena. Mas quanto ao fato de a família Sinclair ser ou não descendente de Jesus e Maria Madalena, o primo de Niven Sinclair, Andrew, é mais do que cético. Não há prova alguma de que esta seja uma linhagem de Maria Madalena e Jesus. E aí, nesse ponto, sentimos que havíamos depurado as lendas que envolvem Maria Madalena na Europa quase completamente e chegamos a fascinantes, mas frágeis evidências circunstanciais. Entretanto, havia mais um lugar que tínhamos de ver. Você olhar na Bíblia cristã verá que há grandes lacunas nas histórias que temos sobre a vida de Jesus.
A igreja escolheu 4 evangelhos que contam sua história no Novo Testamento, mas havia outras histórias escritas sobre Jesus, outros evangelhos que a igreja ordenou que fossem destruídos. E foram, exceto um conjunto de cópias que ficaram escondidas no Egito até uns 50 anos. Os pergaminhos de Nag Hammadi essencialmente dizem o que você pode chamar de uma história alternativa dos tempos de Jesus e Maria Madalena. A igreja fez um esforço muito concentrado para tomar esses documentos e destruí-los completamente através dos tempos. Os historiadores acreditam que esses documentos foram escondidos por um monge de um monastério existente nas proximidades no final do século IV, na ocasião em que o bispo de Alexandria ordenou que fossem destruídos. E as perguntas que os historiadores fazem é se a igreja fazia mesmo tão grande esforço para destruir essas informações e de se assumir que deveriam ser explosivas. Esses registros têm nomes como o Evangelho de Tomás, o Evangelho da Verdade e o Evangelho de Filipe. Um fragmento encontrado em um lugar diferente é chamado de o Evangelho de Maria Madalena. Às vezes eles são chamados de Evangelhos gnósticos. Gnose significa conhecimento e os grupos que os escreveram frequentemente alegam ter conhecimentos especiais sobre Jesus. Mas será que tais textos teriam informações de que Jesus e Maria Madalena eram casados? Há uma linha que afirma categoricamente que Maria Madalena era a favorita de Jesus e que ele a beijava frequentemente na boca. Aparentemente, os pergaminhos estão danificados. No Evangelho de Filipe, os discípulos estão enciumados porque Jesus beija Maria Madalena com frequência. E então há um furo no texto exatamente onde se pode inserir a palavra boca, ou pé, ou rosto, ou testa, seja lá onde for que ele a beijava, os outros discípulos ficavam bem enciumados. No Evangelho de Maria Madalena, os seguidores mais próximos a Jesus, inclusive Pedro, André e Maria, estão sentados juntos após a crucificação, conversando. Pedro pede que Maria Madalena diga aos discípulos alguma coisa que o Salvador pudesse ter dito a ela e que eles não soubessem. E para descontentamento de Pedro, Maria respondeu: Pedro, eu te direi não apenas o que vocês não sabem, mas ainda o que ele escondeu de vocês. E nesse ponto, ela começou a dizer que tinha tido uma visão do Senhor e que ele falara com ela. André faz objeção dizendo: eu não sei o que vocês pensam disso, mas eu não acredito nessas coisas, me parecem muito estranhas. E Pedro intervém dizendo: bom, com certeza Jesus não amaria mais uma mulher do que a nós. E nesse ponto, Maria chora. Eu gostaria que ela não tivesse feito isso, mas ela o faz e diz: Pedro, acha que inventei tudo isso? Mas os estudiosos acham que esses evangelhos gnósticos foram escritos pelo menos um século depois de Jesus e dizem que não se pode confiar neles para obter informações reais. Por exemplo, no Evangelho de Tomás, Jesus, que é descrito na Bíblia como progressista no que se refere às mulheres, subitamente passa a soar como um macho chauvinista. Alguns deles contam histórias sobre a infância de Jesus. Você sabe como era Jesus na infância? Bem, temos Jesus pegando coisas como, você sabe, pedaços de barro e os transformando em passarinhos, ou fulminando seus coleguinhas caso ele perdesse um jogo de amarelinha ou algo assim. Em outras palavras, usando seus poderes divinos. Eles escreveram sobre isso? Escreveram sim, percebe? Esse é o ponto. O mesmo corpo de literatura tem um monte de bobagens sobre Jesus quando criança. Jesus o pirralho. Jesus usando seus poderes divinos para aterrorizar e dominar seus coleguinhas.